Graças a Deus, amados, estamos começando mais um Momento Instrução, né, aqui do Instruído na Verdade, o projeto Instruído na Verdade. Hoje nós temos uma reflexão sobre a videira verdadeira, né, que está em João 15, esse grande ensinamento para os discípulos e assim também para nós, né, que somos cristãos, que queremos, né, que o nome de Deus seja glorificado através de nossa vida. Aqui tem um grande ensinamento que nós vamos estar tratando e eu creio que vai ser de grande edificação para a nossa vida. Amém? Nós vamos ler aqui João, capítulo 15, do 1 ao 8, né, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo o ramo em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que é a palavra limpa. Estais em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode dar fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, e deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós vemos que aqui tem uma grande instrução para que o Pai, o Deus Pai, seja glorificado na nossa vida e para que assim nós possamos ser discípulos de Jesus. Aqui no 7, né, diz que tudo, se vocês estiverdes em mim, minhas palavras estiverem de vós, tudo o que pedirem será concedido. Nós costumamos tomar posse disso, né? Tudo que eu pedir vai ser concedido porque eu estou em Cristo. Mas o texto, o contexto, ele nos explica é, verdadeiramente isto. Como é estar em Cristo? Como é estar injetado nesta videira verdadeira? Nós vemos que João 15, do 1 ao 8, é uma metáfora, uma das mais, é a metáfora mais conhecida, né, de Jesus, onde ele se compara à videira, uma videira verdadeira. É verdadeira porque teria a falsa, né? Para ter o verdadeiro é porque tem a falsa. Aqui nós cremos que seja uma colocação com o Antigo Testamento, onde o povo de Israel é chamado de videira, a videira de Deus, porém eles não alcançaram o objetivo, não produziram os frutos esperados, frutos bons, pelo contrário, né, decaíram no pecado, se saíram do caminho de Deus. Então, mas Jesus, ele tem essa missão de trazer por verdadeiro caminho, que é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui ele se identifica como esta videira verdadeira. Ele coloca Deus como o agricultor e nós como os ramos. Né? A mensagem central é que, assim como o galho não vive sem a árvore, nossa vida espiritual depende totalmente de estarmos conectados com Jesus Cristo. Então, nós vemos que a videira e o ramos, né, que se destacam aqui. Jesus, ele é a fonte de toda a vida e graça. Sem ele, estamos espiritualmente mortos e não conseguimos produzir frutos como amor, paz, boas ações e assim darmos um testemunho de um verdadeiro cristão. Né? Então nós temos esses dois pontos. Jesus como a videira verdadeira, ele é o único caminho que pode nos conduzir, né, a Deus, até o Deus Pai, a nos reconciliar novamente com Deus. Ele é o caminho, ele é a videira. Sem ele nós não podemos fazer nada de bom para o reino de Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Nós temos que estar nele para assim sermos um com ele e assim o Pai ouvir tudo aquilo que nós pedimos ser realizado. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Isso é importante nós entendermos. E como eu posso estar nisso? Como eu posso fortificar isso? Porque diz que a árvore que não dá fruto, ela, ou melhor, o ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Ele se acaba. Porém, o que dá fruto, ele é podado. Para ele poder dar fruto, muitos frutos, ele tem que ser limpo. E como eu posso ser limpo? O próprio texto explica, que é limpo pela palavra de Deus. Quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, nós temos que entender esse ensinamento aqui, porque muitas das vezes nós consideramos a palavra de Deus de forma errada.
Você já se fez a pergunta: para que serve a palavra de Deus? A Bíblia, ela não é um livro somente para bênçãos materiais, né, como muito está sendo pregado, mas sim um manual de instrução para uma vida no teu dia a dia. E quando se trata do Evangelho de Cristo, é um novo caminho para a eternidade, que vai me conduzir para a eternidade, os ensinamentos de Jesus Cristo. Vai me fazer ser aqui na terra um cidadão dos céus, né? Um agente do reino de Deus, que dá frutos para o reino de Deus. E assim o Pai, o Deus Pai, é glorificado através da minha vida, das minhas ações e reações. Isso faz parte da transformação deste novo ser que é gerado na água e no espírito. Então, Jesus aqui, ele fala que nós temos que ser poldado, temos que ser limpo pela palavra. Paulo vai dizer para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e ela serve para ensino, repreensão, correção e instrução. Ou seja, ela me ensina, ela me repreende, depois que ela me repreende, ela me corrige, o certo, ó, repreende. Você está fazendo errado. O certo é desta forma aqui. E me dá instrução para continuar no caminho aonde vai agradar a Deus, onde eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que ter esta lente e este entendimento, que a palavra de Deus ela nos serve para isso, para podermos viver, né, a vida cristã de forma certa, que agrade a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas para isso nós temos que ser permitidos, ser limpos, confrontados, endireitados pela palavra de Deus. Então, se a palavra ela me ensina a fazer desta forma e eu estou fazendo de outra forma, eu tenho que aceitar e fazer da forma que a palavra está dizendo, porque assim eu vou estar sendo poldado por ela, vou estar sendo limpo pela palavra e assim eu vou poder dar muitos frutos, que é o propósito de Deus para a minha vida. Então, ele não nos poda, nos limpa para nos castigar, não. Pode ser até doloroso, mas não é para nosso castigo, mas sim para que possamos é, sermos servos, filhos, amigos de Cristo, fiéis à sua palavra, aos seus ensinamentos, e assim viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, quando nós estamos, muitas das vezes, o cristão passa por dificuldades, ventos e tempestade, mas é para ser corrigido, para ser poldado, para ser limpo e assim poder continuar na caminhada. E assim ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, que é o propósito, né, do contexto aqui de João 15. Então, é uma escolha. Porque o ramo que escolhe se separar de Jesus, né, que é separado da árvore, o ramo que é separado da árvore, ele é destruído. Ele vive uma vida vazia, sem propósito. Ele não consegue viver o propósito de Deus para a vida dele, porque está longe de Cristo. Não tem como você viver o propósito de Deus, Criador, na tua vida, se você não tiver ligado em Cristo, ser guiado, ter a sua vida erguida na rocha que é Jesus Cristo. Não tem como. Você só pode viver uma vida cristã, uma vida firmada na palavra, firmada em Deus, dirigida por Deus. Você só pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você tiver em Cristo Jesus. E para estar nele, eu tenho que estar vivendo os seus ensinamentos. Eu tenho que estar sendo guiado pelos seus ensinamentos. Então é uma escolha. Porque a promessa, né, é que quando permanecemos em Jesus, guardamos, né, os seus ensinamentos, a nossa vontade ela começa a ser alinhada com a dele. Nós passamos a dar frutos. Nós passamos a se cumprir, né, esta promessa aqui, que tudo que pedires em meu nome será concedido. Tudo que pedires, o meu Pai vai te conceder. Né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por quê? Porque se nós estivermos nele, a palavra dele estiver em nós, tudo que nós desejarmos, passarmos a querer, vai estar alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo para a nossa vida, que vai estar alinhado com a sua palavra, porque a palavra dele está em nós. Aqui acontece um alinhamento, e quando acontece esse alinhamento, tudo que eu venho a pedir está alinhado com a vontade de Deus, e isso vai gerar frutos, vai dar muitos frutos para o reino de Deus. E quando eu gero muitos frutos para o reino de Deus, o nome de Deus é glorificado na minha vida. Então, se você quer que Deus seja glorificado através de você, seja um ramo que dá muitos frutos.
E para isso, você tem que se permitir ser guiado, orientado, instruído, ensinado, repreendido, corrigido pela palavra de Deus. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra nos guia, a palavra nos orienta, a palavra nos conduz à vida eterna e a palavra nos concede aqui, ainda neste tempo curto que nós estamos aqui na Terra, um relacionamento íntimo com Deus. Então, viva a palavra, esteja fixado na videira. Isso aqui é um princípio de fé, é fixar, é agarrar. Né? Fé significa isso, agarrar, ter essa certeza, estar, se conectar com Jesus Cristo. Para isso, você tem que permitir se imergir nos ensinamentos de Cristo para a sua igreja. Amém? Então que você possa ficar com esta palavra e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.